trabalhar, começar aqui fazendo essas correções. E eu vi que muita gente ficou com dúvida, assim, né, sobre o que fazer, mas eu, de certa forma, eu queria começar perguntando assim, como é que foi essa primeira experiência aí com a inteligência artificial, com o ChatGPT? Para muitos foi a primeira vez. Qual que foi a maior dificuldade aí na visão de vocês aí? Para produzir uma aula, produzir o roteiro? Onde que quebrou mais a cabeça? E aí? Posso falar assim, que faz parte do que eu comentei no início? Então vamos lá, gente. Então, veja bem, então aqui estava a nossa atividade, eu passei para vocês esse roteiro aí de exemplo, né? Então a nossa atividade, o comando ele era muito claro lá, no seguinte sentido, era para produzir o roteiro de uma aula então no contexto aqui do MOVA, né? Sobre o Evangelho. E aí eu coloquei alguns elementos básicos lá que deveria estar presente, né? Então sobre Jesus, a vida de Jesus, a morte, a ressurreição, a expiação do pecado e a ressurreição, e tudo então ali a mensagem do Evangelho. E aí a gente sorteou aqui, né? Aqueles que fizeram online puderam escolher também o público-alvo da aula. Então se era para uma pessoa nível 1, então uma pessoa que acabou de se batizar, uma pessoa que ainda não se batizou, ou uma pessoa que está no nível 2 se preparando para a liderança. Talvez ela nem saiba ainda que está se preparando para a liderança, né? Mas ela está ali naquele processo. E a pessoa do nível 3, que pode ser já um líder ou não, mas já é uma pessoa que já tem uma caminhada maior. Beleza. Então eu dei aqui um exemplo de roteiro. Então eu peguei aqui a aula 8 do curso Olha o que ele fez, que é o terceiro curso do nível 1. Então muito provavelmente todos os alunos já são batizados, já foram evangelizados, mas, igual eu coloco aqui, eu não descarto a possibilidade de ter falsos cristãos fazendo um curso. Então eu até coloquei aqui o vídeo da aula, né, para quem quisesse ver como é que fica lá na prática. Mas exatamente o roteiro é o que se passa no teleprompter aqui. Então, além de ter exatamente o que é falado na aula, também tem já orientações para a edição, né? Então, às vezes eu coloco, né? Então tem uma abertura, depois aí tem aqui, às vezes, uma orientação de inserir a vinheta do curso, alguma coisa assim, inserir uma edição, inserir um vídeo, colocar o versículo bíblico na tela para todo mundo ver enquanto eu leio, algum efeito visual, alguma coisa assim, né? Então, às vezes, uma orientação para o professor, né? Falar com ênfase, olhar para a câmera, fazer isso, fazer aquilo. Então, tem toda essa questão, né? A maioria das aulas todas, né, como eu comentei com vocês, eu utilizei inteligência artificial sim, mas sempre até vieram me perguntar, é para a aula sair totalmente do ChatGPT, por exemplo, e eu já entregar? Eu falei, não, até porque não é isso que a gente vai fazer nunca. A gente vai sempre usar ele como um bom estagiário, ele vai me abrir o caminho, ele vai me dar ideias, ele vai me corrigir, ele vai me ajudar a roteirizar, vai me ajudar a organizar até mesmo um conteúdo ali de teológico, mas você não vai confiar cegamente nele. Então, vou mostrar aqui para vocês, né, como que eu fiz a correção de um dos alunos, que foi do Bruno aqui, já tá o dele corrigido. Tá? Eu corrigi o dele porque que acontece? Primeiro que eu não tive tempo de parar para corrigir de todo mundo ainda. Mas eu já estou trabalhando, o Bruno é um cara que eu já estou trabalhando com ele toda semana, né? Ele está me ajudando a produzir a minha apostila do curso de Romanos, então eu estou botando ele para aprender inteligência artificial, eu gravo vídeo com ele, eu vou trocando ideia com ele a semana inteira. Então eu peguei ele como tipo assim, ó, eu espero que você se saia melhor do que a maioria da turma. Aí, mesmo assim, ele teve bastante dificuldade. E aí eu vou mostrar como que eu fiz para avaliá-lo, né? Fazer um tipo de avaliação dessa não é fácil. E eu usei a própria inteligência artificial para avaliar, né? Eu sou bobo. Então, veja bem, como é que eu fiz aqui? Eu solicitei entre a última aula e essa, a igreja ela fez uma assinatura para mim desse portal aqui que chama Adapta, que você paga um valor só e você tem acesso a todas essas IAs juntas aqui. Então, ele tem um One, que é um otimizado, ele junta todas elas numa mesma ferramenta. Você pode usar o GPT-4, esse Cloud 3.5, que eu já falei na última aula para vocês que está saindo muito melhor que o GPT em vários quesitos. Tem o Gemini do Google, tem esse Llama aqui que é do Meta, né, do Facebook. Que eu ainda nem parei para usar direito. Tem aqui geradores de imagem também, tem uns outros recursos que ele tem. Eu achei legal aqui no Adapta, se eu não me engano no Cloud e no GPT, eles também tem isso. Eu posso salvar alguns prompts que eu uso com frequência. Então, por exemplo, eu tô criando uns prompts aqui pro Mova. Deixa eu dar será que dá para dar um zoom aqui para melhorar para vocês? Então veja bem, então olha só, criei um prompt aqui que é contextualizar o que é o Mova. Deixa eu voltar aqui, ó. Então aqui eu contextualizar, não tá dando para ver o nome inteiro, não. Contextualizar o que é o Mova, porque antes... Oi? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vai diminuir um pouquinho a tela. Então olha só, contextualizando o que é o Mova.
Abaixo irei contextualizar o que é o MOVA. Porque toda vez eu tenho que explicar o que é o MOVA para ele entender de fato quais são os valores da escola. Porque eu não vou produzir uma aula se ele não entender os valores daquela instituição. Então, aí eu vou explicar, olha, o MOVA é uma plataforma de ensino bíblico de liderança, pertencente à Igreja Central, antigamente chamada de Igreja Batista Central de Belo Horizonte, até para ele já pegar um background de Igreja Batista, não sei o quê. Ele tem acesso à internet, então ele vai buscar o que tem aí da Central, que tem na internet. É uma plataforma EAD, construída sobre Moodle, altamente personalizada, dinâmica, moderna, interativa, tal. Aí eu falo quantos membros tem a igreja em células, referência na visão celular e tal. E aí eu vou explicando que é uma trilha de cursos, os níveis são esses, os cursos são esses, dou uma ideia rapidinha assim de que é cada curso. E falo que também tem cursos livres, que pode ser acessado a qualquer momento da trilha. Beleza? Falo que tem cursos que são pagos e cursos que são gratuitos, por exemplo, de batismo. Então tô dando um panorama geral. Falo que durante o vídeo para automaticamente para ter questões, vou explicando tudo isso. E falo no final que as aulas são em média de 12 minutos e são produzidas para uso de teleprompter em um estúdio profissional. Beleza, então esse é um tipo de comando que eu vou usar praticamente todas as vezes. Então por isso que eu salvei ele, e aí eu posso usar ele todas as vezes que eu vou criar um chat ali. Aí eu fui e colei aqui também, ó, criei aqui um exemplo de roteiro, que foi exatamente aquilo que eu mandei para vocês. Eu falei, olha, abaixo irei colar um roteiro de uma aula, gravado pelo professor Matheus, não sei o que e tal. E aí eu colei a aula aqui toda, né, o roteiro, para ele aprender um jeito de roteiro, tá? Beleza. Aí eu fui lá fui aqui, deixa eu ver aqui lá. Aí vamos lá, colei aqueles prompts, né? Eu primeiro contextualizei, depois eu colei o roteiro. Beleza, ele entendeu como que funciona. Aí ele até analisou, obrigado por compartilhar comigo, é um excelente exemplo. Ele analisou como que é a linguagem oral, as instruções para edição, a estrutura lógica. Ele analisou todo o meu roteiro ali, beleza. Agora ele está pronto para aplicar isso em outros lugares. Tá? Era mais ou menos esse fluxo que eu imaginei que muitos de vocês tentariam fazer. Ao te dar um exemplo, você poderia usar o próprio exemplo para ir aprender com ele e usar a partir dali. Aí eu falei, olha, estou fazendo um curso chamado Mestres do Futuro, estou treinando pessoas para prepararem cursos, escreverem aulas, servirem como voluntários ou futuros até contratados do MOVA. A primeira aula foi sobre o uso das IAs e o dever de casa da aula foi exatamente o que eu pedi para vocês aqui. Abaixo irei colar roteiros de alunos e você vai me ajudar a avaliar de 0 a 10, analisar e propor correções. Aí, aqui dá para eu jogar o arquivo aqui dentro, então eu baixei lá os arquivos, baixei aqui um arquivo, joguei aqui dentro, e aí eu falei, analisa aí, né? Analisa aí. Você falou que você mandou o exemplo, você mandou onde? Lá no link da própria atividade tem lá como eu mostro isso aí. Eu deixei a mensagem até fixada lá no topo pra... Mas tudo bem, gente, não tem problema não. Aí vamos lá, mandei aqui. Eu até perguntei, né, eu não tinha certeza. Gente, você tem que aprender a fazer perguntas, né? Porque nem tudo você tem que saber. Aí eu falei, posso fazer o upload do arquivo? Qual formato você prefere? Um doc ou um PDF? Eu não sabia, às vezes ele preferia analisar um PDF, por exemplo. Ele falou, não, tanto faz pra mim. Tanto faz. Então eu fui, mandei, um doc mesmo. Beleza, aí primeiro ele avaliou 8 em 10 a aula do Bruno. Aí essa foi a avaliação dele direta, né? Só que antes de eu ter a minha interferência humana. Né? Só que ele comentou, ponto a melhorar, olha. Algumas sessões parecem incompletas, cortadas abruptamente. Faltou uma transição suave entre os tópicos. E alguns exemplos pessoais estão incompletos. Aí ele dá sugestões aqui, Aí, beleza, aí eu fui ver, nossa, 8 em 10, cara, já fui bem assim, já de cara. Aí eu já fui e peguei lá o arquivo dele. Então, aí olha só, vocês já vão aprender aqui alguns usos, né, por exemplo, do Google Docs, que a gente usa bastante aqui na produção de conteúdo do MOVA. Que é, por exemplo, assim, muita gente talvez pode ser uma coisa simples, mas é o uso de comentários, né, nos arquivos. Então tem aqui, você aperta o botão aqui de comentários, às vezes você pode até mudar aqui aqui ó, você tem o modo de edição, modo de sugestão, o modo só de visualização. Então eu entrei aqui, eu poderia ter entrado aqui no modo de sugestão e tudo que eu for mexendo aqui no arquivo, ele entra como uma sugestão, tá? Ele não muda ele não muda de fato o arquivo em si, Só que eu fui fazendo de outra maneira, né? Eu fui colocando aqui, ó, quando você chega aqui o mouse aqui na beiradinha do documento, aparece essas 3 botõezinhos aqui, ó. E eu fui adicionando comentários, ó. Fui adicionando comentários e foram ficando todos salvos aqui, olha quanta coisa que eu fui anotando. Por isso que corrigir uma aula só demorou. E aí, beleza, ó. Então ele foi montando aqui, ele fez um cabeçalho muito bom, muita gente não fez isso, ó. Eu fiquei sem saber, você pegou uma aula do nível 2 ou do nível 3 ou do nível 1? Então você colocar lá em cima, qual que é o seu público-alvo? Qual que é o seu público-alvo? Beleza. Aí ele começou o roteiro dele aqui, né? E aí já de cara, já fui colocando problemas. Então, ó, ótimo cabeçalho. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, cadê os comentários dessa parte aqui? Ah lá, aqui, ó. Ah lá, e aí eu fui escrevendo assim, ó. Tudo para depois eu já colar lá na IA também, né? Para ela entender o meu processo. Ele começa dizendo, olá, líderes. Porém, os alunos do nível 2 ainda não são líderes. São líderes em formação. Além disso, nem todos estão conscientes se querem ser líderes ou não. Na verdade, a maioria não quer. Não é verdade? Então, não é porque é um nível que fala principalmente de liderança que eu estou falando com líderes ou pessoas que querem liderar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Nem mesmo os alunos do nível 3 necessariamente são líderes. Mas eles estão já aptos para liderar, teoricamente, no requisito, né? Beleza. Então, já fui montando comentários ali. Então, olha só. Normalmente, vocês percebem que todas as aulas do MOVA tem uma apresentação ali, olá, seja bem-vindo de volta, não sei o que e tal, hoje nós vamos falar de tal coisa, então vem com a gente. Aí entra uma vinheta do curso. Então tem que ter sempre essa orientação, onde que tem que entrar a vinheta do curso, onde que é a abertura e onde que entra a vinheta. Aí eu fui e coloquei, olha, ele não aprendeu bem pelo roteiro, a chamar a vinheta, conectar talvez com uma aula anterior, enfim, aí eu tô sendo bem rigoroso mesmo. Aí a gente escreve entre a vinheta, a gente coloca alguma coisa do tipo assim, ó. Tá. Simplesmente vinheta. Entre colchetes, assim. Tá? E aí como vocês podem ver lá aqui no exemplo, ó, eu coloco orientações de edição com um grifo diferente. Tá? Eu vou botar ali aqui em rosa. Beleza. Aí, seguindo. Olha só, a gente comentou aqui que essas IAs estão muito... elas estão muito... Esses negócios de cultura woke, tá? Eles treinaram elas para essas coisas. Então ele de cara já começou a botar aqui, recentemente vimos jovens se mobilizando em torno de questões ambientais e sociais, isso reflete o chamado de Jesus. Aí eu falei assim, cara, não necessariamente engajar com lutas sociais pode ser motivado por ideologias, não necessariamente reflete Cristo. Então, toma cuidado com essas coisas. Então, aí beleza. Aí ele começou assim, pessoalmente eu me lembro quando. Aí a IA deixou uma orientação aqui, compartilhe um exemplo pessoal. E aí eu até comentei com vocês que muitas pessoas criticam, assim, quando a gente foi criar o MOVA e usar o modelo de teleprompter, o pessoal, muitos pastores ficaram assim, nossa, mas aí a aula vai perder a liberdade de você contar um testemunho, de você... Aí eu falo assim, absolutamente não. Primeiro que você pode e deve usar exemplos, ilustrações, testemunhos, mas o que te impede de preparar antes esse testemunho? Né? Então, ou seja, escreva o exemplo, a ilustração que você quer fazer antes, escreva ele. Mas e a linguagem é muito formal? Não, se você escrever já de forma informal. Então, o roteiro de uma aula não é um artigo, não é um trabalho de escola, é um texto a ser lido. Então, se eu falo muito uai, eu vou escrever uai. Né? Tem que refletir, de certa forma, a oralidade da língua também. Senão a pessoa, de fato, vai vir gravar que ela vai ser um robô. Nós não queremos isso. Então, o roteiro ele é diferente de um trabalho a ser entregue. Ele tem que ter elementos da oralidade da nossa língua. Pode? Cada professor tem sua característica. Exatamente. Própria. E nesse caso aí, a ideia é que qualquer um possa, vamos botar que não entenda mal a palavra, representar essa maneira de dar aula de uma forma uniforme. Isso vai ser difícil, eu consigo ver de forma muito difícil. Cada um tem um jeito, pega o Samir e pega você. Então, eu até comentei na última aula aqui, inclusive, por que aquele tal do Cloud está se saindo melhor que o GPT? Porque ele tá muito bom num negócio que chama mimetização. Que é o seguinte, eu posso pegar várias pregações do Samir, por exemplo, no YouTube, pego umas 3, 4, pego a transcrição dela e jogo lá, falo assim, aprenda aqui o estilo desse pastor. Aprenda as frases de efeito que ele costuma usar, a organização, o raciocínio dele. Ele vai aprender, ele vai analisar tudo. Aí na hora que eu for preparar um roteiro para o Samir dar aula, quando o Samir pegar aqui para dar aula, ele vai falar assim, foi eu que escrevi esse texto? Porque vai ficar, assim, realmente ele vai aprender a imitar com perfeição aquela pessoa. Claro que, na hora, o ideal é sempre que a própria pessoa que vai dar aula, ela lê, ela insere seus elementos ali, tem que olhar. Como eu falei, ele é um estagiário, ele vai te preparar o caminho, você vai entregar o trabalho final depois. Então é a partir de mimetização que a gente vai passar a usar muito a partir de agora, aqui para os próximos cursos, né? Então, eu estou preparando, por exemplo, um curso para o Daniel, um curso sobre fé. E ele está doido para dar esse curso, né? Ele já pregou várias vezes sobre fé. E aí eu vou pegar, ele já tem algumas pregações sobre fé, que já pregou por aí, e aí eu vou transcrever lá, a partir disso eu já estou com o sumário do curso todo pronto, ele já aprovou, e agora é só escrever as aulas baseado no estilo dele. Aí depois eu sento com ele, dou uma passada e a gente vem gravar. Cadê? Aqui, ó, aqui, ó, ele apareceu aqui do lado, tá vendo? Aí tem absolutamente tudo escrito aqui em cada tempo.
Oswaldo, eu sou o Magino, né? Mas olha só, tem noite várias você, ferramentas você que está em casa, que fazem né? isso. Deus te Tá? abençoe, paz do Senhor seja Eu até sobre salvei uma Vamos aqui fazer mais recente, uma deixa eu ver se oração. está aqui. Aqui, ó. Senhor, Esse site aqui, ó, a Turbo tua palavra diz Prime. que a Escritura foi soprada pelo Espírito. Você cola o link do YouTube aqui, ele faz a transcrição. Você pode fazer 3 transcrições gratuitas por dia. Na versão grátis, né? Então 3 por dia. E aí é legal que ela transcreve e vira um chat. Então você pode começar a conversar com aquela transcrição. Ah, ele falou sobre tal coisa? Ah, isso, aquilo. Então, então tem várias coisas hoje. Mas aí entenderam a questão da transcrição, né? E aí eu fui comentando, né, o arquivo dele, então. Deixa eu ver alguma questão mais interessante aqui. Então eu coloquei, olha, no caso, né, numa aula de teleprompter, até os exemplos informais precisam estar escritos. Então isso aqui foi um erro, né, que não poderia estar assim. Você pensou que alguém que fosse realmente dar o curso daria o próprio exemplo pessoal dele. Aqui é o momento de você Eu dar falei, o exemplo. exato. Mas a nossa, se a gente fizer, a gente tem que colocar o nosso. Deu o seu exemplo, prepare a aula como se você fosse dar mesmo. Então teve horas que eu elogiei, né? Eu sou meio chato, né, gente, em relação ao evangelho, né? Mas, então, por exemplo, aqui, teve algum momento aqui que... durante a pandemia, muitas pessoas foram confrontadas com a fragilidade da vida, a dor da perda. Aí, tipo assim, aí com Cristo a gente retoma a esperança, é um alívio no momento de luta e tal. Aí eu fui e coloquei assim que, olha, olha lá, a aplicação prática. Como vocês podem refletir o amor e o serviço de Jesus no dia a dia nas suas comunidades? Pense em 3 ações práticas que podem adotar para alcançar as pessoas que estão à margem. Aí eu fui e coloquei, olha, eu entendo que servir nossas comunidades necessitados, que devemos, né? Entretanto, devemos ter cuidado de não entrar no campo de um evangelho integral que visa apenas a justiça social, como se o maior problema do ser humano fossem as injustiças sociais e não o pecado de separação de Deus. Aí, eu também sou muito chato com isso, né? A morte de Jesus na cruz é o ponto central da nossa fé. Eu, no curso, eu bato muito na tecla, que na verdade, todas as pregações do evangelho do Novo Testamento, o ponto central da fé cristã é a ressurreição de Jesus e não a cruz. Paulo chega a dizer, se não crer na ressurreição, a sua fé não vale de nada. Então, morrer, todo mundo morre. Na cruz, então, é normal. Agora, ressuscitar que é o diferente. Ressuscitar que é o centro da pregação do evangelho. A ressurreição de Cristo. É isso que precisa de fé. Você não precisa crer que ele morreu. É um fato histórico. Agora, crer que ele ressuscitou, aí isso demanda fé. Então, deixa eu ver. Aí a IA dele ficou botando tanto de atividadezinha. Anote algumas ideias aí. Será que é o tipo de atividade de direcionamento legal para uma aula gravada? Você acha que a pessoa vai parar o vídeo e começar a anotar ideiazinhas? Para dirigir, ela vai estacionar ali, ela para dirigir também. Pois é. Então, assim, a gente tem que pensar que tipo de aplicações e de instruções você pode dar numa aula gravada. E eu acho que essa não é do tipo. E aí ele vai falar, anote algumas ideias que você pode aplicar em seus ministérios. Aí eu arrepiei. Porque é quase isso, mas não é nem esse o problema, não. Olha só, devemos também evitar o uso do termo ministério aqui na central e usar mais. O que você pode fazer na sua célula? Porque a gente fala muito assim, a gente não é uma igreja ministerial. Né? Então, inclusive, hoje à noite eu estou indo pregar numa igreja do DNA e o pastor lá tá falando assim, não, irmão, aqui a gente está numa luta, porque todo mundo só pensa em querer fazer ministério. É ministério da dança, é ministério do louvor, é ministério de evangelismo, ministério de discipulado. Não, irmão, não existe. Na visão celular, é tudo por meio das células, né? E todo mundo é chamado para fazer discípulos, né? Todos são chamados a fazer discípulos. Não é o ministério do discipulado é o responsável por fazer discípulos. Não existe isso. Fazer discípulos é para todos. Não, eu entendo. De fato existem, mas veja bem, pelo menos até o momento, a gente não forma pessoas para ministérios. Então, por exemplo, eu estou no nível 2 aqui, eu estou formando pessoas para servir a Deus, principalmente por meio das células, né? Então, nesse contexto aqui, claro, aqui eu estou, de certa forma, treinando pessoas para o ministério de ensino. Né? Mas não seria, então, para essa aula aqui. Beleza. Aí ele vai falando. Então, aí, por exemplo, às vezes assim, aí pode fazer algumas coisas que viajam na maionese. Então, onde que é isso aqui, ó? Olha só. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado nos separa de Deus. De fato, fala que o salário do pecado é a morte, e de fato o pecado nos separa de Deus. Eu só não acho que é uma conexão tão direta a partir do salário do pecado é a morte, a pessoa instantaneamente conclui o pecado é o que separa de Deus. A morte gera separação. Isso, se você entender que é uma morte espiritual, ou seja, é desconexão de Deus, você tem um A mais B que vai até C, faltou o B ali. E eu acho que eu sou chato, eu gosto que isso fique claro. Eu acho que as coisas têm que ser claras. Exato, mesmo porque pro nível 2, se eu estou ensinando alguém a pregar o evangelho para outra pessoa, ela tem que ter as conexões muito claras. Então, e esse que é o nosso problema, assim, eu vejo muita gente pulando do A lá pro D. Jesus morreu na cruz por você, aceita Jesus. Então, tipo assim, a pessoa, ela acha que se eu falo uma frase aqui, já imediatamente já pula lá pro final da história, que você não precisa explicar mais nada. A pessoa não entendeu nada, nem por que morreu, morreu como, né? Então, assim, pra que eu preciso disso? Então, a gente precisa explicar as coisas, né? Falta contextualização. Isso.
Então, assim, é importante, então olha só, gerou o roteiro. Eu faria essa análise como eu faço com o meu próprio roteiro. E treino ele de É novo. um pãozinho de queijo. Não precisa não, obrigado. Então aí eu treino ele novamente, com as orientações que eu dei. Aí da próxima vez ele vai responder melhor. Né? Tem hora que ele começa a responder pior. Aí você começa a entrar num loop lá que ele começa a ficar cada vez mais burro, já viu? Mas, então a gente... Sim. Aí, por exemplo, de novo ele entrando com umas coisas aí, ó. Pense em histórias de reconciliação e perdão, como processo de reconciliação após o apartheid na África do Sul. Ai, ai, ai. Aí ele vira e fala, onde vítimas e agressores se sentaram juntos para buscar a cura. Nada a ver. Então assim, É perigoso. E aí, o que você falou, Kim? não, eu falei aqui o seguinte, olha só, se não explicar mais, fica mais confuso ainda para os alunos, porque do nada joga apartheid. A maioria das pessoas não Sabe sabem. o que é apartheid? Não sabe disso, Não não. sabem demais e vai contestar completamente. E aí, olha só, além disso, ficou parecendo que de fato todos acabou a apartheid, todo mundo se uniu num mar de rosas, e que foi isso que aconteceu na África do Sul. E não é verdade. Não é verdade. Né? Então tem hora que fica muito romântico, né? Beleza. Você vai querer ser na abraçando os outros. Né? Não, tipo assim, finalmente aboliu, vamos nos abraçar, parece. Né? Ah. Então foram vários pontos aqui. Aí eu fui e colei todos os meus comentários lá. Aí, olha só, eu farei abaixo as minhas análises para compor a sua avaliação. Colei tudo aqui, olha o tanto. Aí ele foi e mudou a nota para 6,5 e 10. Aí, no caso, você efetivamente teve que copiar e colar. Copiei e colei. Ele não é capaz de detectar, por exemplo, comentário separado. Não, porque eu não colei aqui eu entrei com o documento que eu baixei, né? Eu não entrei com o link aqui, ele não é o tipo de coisa que ele analisa, Você não. colou os seus comentários, e tudo escreveu assim, você colocou os seus comentários aí, ó. Eu fui literalmente copiando e colando aqui, ó. Tá. Copiando e colando lá, tá? Montando toda a estrutura aqui. Eu coloquei assim, pra deixar bem claro, ó. Eu pegava o trecho que ele escreveu e depois o meu comentário. O trecho que ele escreveu e depois o meu comentário. Entendeu? Pra ele se localizar. Mas peraí, só pra poder, que eu sou bem burrinha nesse negócio aí de assim, cibernético. Tinha aquele texto e você foi fazer um comentário do lado. Isso. Depois você teve que reescrever, buscando as partes dele, colocando os comentários. É porque olha só, eu subi o arquivo aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tô Ó? vendo. Aqui embaixo. Eu subi o arquivo dele. Esse arquivo aqui, ele não tem os meus comentários. Não tem. Então, por exemplo, eu quero comentar sobre isso aqui, ó. Sim. Aí eu fui copiei esse pedaço do texto, Aham. colei lá, Foi no seu comentário. copiei meu Você vai comentário fazer de novo. e colei lá de novo. Um a um. Trabalheiro. Foi um trabalheiro. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes o trabalho ele é muito grande pra começar. Depois que ele entra ele aprende, aí ele começa a ficar muito bom. Como eu disse, eu preparei esses prompts aqui, né, que ficam salvos, e toda vez agora eu posso usar e explicar pra ele o que é o que é o roteiro de aula. Imagina se toda vez eu tivesse que ficar ensinando ele. Então, a ideia é poder, ele vai ficando cada vez mais treinado. Então tá, então aí ele diminuiu pra 6,5, aí eu fui, peguei isso aqui, agora eu já tô mais confiante, né, de que a avaliação tá melhor, e usei essa avaliação, colei essa avaliação lá no documento dele. É que eu faria pra todos vocês aí. Em cima disso. De certa forma, quando a gente começa a dar contexto pra ele, é isso que a gente tá tentando fazer. Tem algumas coisas já, tem esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó, bible.ai. Ele foi criado pra ser tipo um discipulador online. Então você pode falar assim, nossa, eu tô triste pra caramba, eu tô passando isso aqui na minha vida, me dá um conselho. Aí ele vai dar um conselho de acordo com a Bíblia, ele vai ser um conselheiro ali, mas você pode fazer perguntas da Bíblia. Alguém, né? Ele é treinado com a Bíblia, então... Bible.ai. Então é interessante, essas questões, essas soluções estão surgindo por aí, né? Vai começar a aparecer. né? Se a gente pede. Faz. Eu e o pastor Samir, a gente começou um projeto agora, a gente quer fazer um estudo expositivo de todos os textos escatológicos que tem na Bíblia. Todos, absolutamente todos. Então a gente pediu a ChatGPT, a versão paga, para primeiro listar todas as referências que pode ter Defesa da fé. uma questão de fim dos tempos. Alguma questão profética, alguma questão que pode se relacionar com o fim dos tempos. Aí ele fez uma lista enorme e exaustiva. E aí o próprio Samir falou, não, cara, ele pegou versos aqui que nem eu já tinha parado para pensar que era escatológico. E aí, para cada um deles, a gente foi e falou assim, me apresente aí umas 4, 5 visões diferentes da história da igreja aí em relação a esse texto. E a gente está estudando uma por uma. Montando uma coletânea mesmo, fazendo um estudo profundo mesmo. É muito interessante. Então ele vai colocar lá a visão cristã histórica, a visão judaica daquele versículo, a visão, entendeu? Então vai uma visão profética, uma visão preterista, que já aconteceu. Então, muito interessante. Então, ele sabe, sim, ele tem a Bíblia dentro dele inteira. Ele tem, inclusive, todos os comentários bíblicos dentro dele. Ele tem o que todo mundo já falou, ele Os sabe. algoritmos canhotos que impedem, né? Às vezes. Mas às vezes muito a gente precisa dar os comandos certos.
Então, se você não der um comando assim para ele entrar num grau de profundidade, usar muitos textos, ele não vai usar. Então, ele vai tentar sempre, entregar uma coisa que vai ser melhor para a maioria. Então, ele vai ir mais pelo raso, inicialmente. Então, assim, a gente tem que entrar com orientação muito... Aqui, por exemplo, a versão paga do ChatGPT, por exemplo, a gente pode criar GPTs. Eu posso criar um GPT. Tem zilhões aqui já de GPTs. O GPT significa generativo, prompt, text, alguma coisa assim. Mas aí eu tô pensando realmente nisso, criar um GPT treinado para o Mova. Então ele só pensa dentro desse assunto. Então eu treino ele teologicamente, treino ele com a visão da igreja, treino ele com tudo. A partir disso a gente... A hora que já tiver bastante conteúdo. Futuramente até algumas coisas que a gente já teve umas reuniões aí. Então, por exemplo, até mesmo o WhatsApp da igreja. Por exemplo, assim, a pessoa vai tirar uma dúvida lá, não estou conseguindo acessar tal coisa aqui do Mova. A gente já está conversando aí com empresas para botar lá o bot lá, treinado na inteligência artificial, com todas as orientações que ele tem que passando para a pessoa, o próprio robô passa, porque hoje em dia eu não preciso de um humano para ficar fazendo a mesma coisa todo dia, explicando as mesmas coisas. Quando você entrar aqui, você clica em tal lugar, aí você faz tal coisa, aí depois isso. Então, é possível sim treinar eles, né? Então é muito legal. Mas vamos lá, gente. Então, eu dando esse panorama aqui, eu vou analisar aí o trabalho de vocês. Eu já dei uma olhadinha, acho que dá para melhorar muita coisa aí de muita gente, mas a gente vai eu vou jogar ali e vamos ver o que ele vai corrigir, tá? Eu queria passar aqui agora um tempinho com vocês, né? Como eu me propus, eu achei que esse encontro nosso aqui, ele, além de treinar na produção de conteúdo, eu queria também transmitir um pouquinho de doutrina mesmo, que acrescente na vida de vocês, né? Então, rapidamente, eu não sei se teve uma vez aí que, nas últimas turmas que teve de doutrina, você tava, cara, eu substituí o Samir numa aula de interpretação, e aí eu vou usar aqui um pouquinho do que eu uso no meu curso de Romanos, e misturei com um pouquinho que eu preparei lá para o curso de doutrina, né? E algumas coisas que eu até usei aqui do próprio GPT. Então, vamos lá. Mas algumas coisas, gente, aposto que alguns aí erram bastante. Algumas questões aqui de como interpretar a Bíblia corretamente. É impressionante a quantidade de líderes, pastores, professores que não sabem manejar a escritura corretamente. É impressionante e triste. É de doer mesmo. Né? Eu e o Samir, a gente conversa muito sobre isso, de como que a gente vive a crise da interpretação. Tudo é interpretação, né? E as pessoas não sabem interpretar nada mais. Um diálogo, a pessoa já começa a brigar porque não interpretou direito o que a outra falou. Você lê uma notícia, você já interpreta outra coisa, você já acha que é um ataque, você já acha que é isso, você já acha que é aquilo. Então, isso aí, a interpretação, né, tá dentro da hermenêutica. Aí eu até uso essa chargezinha aí lá no curso, né? Olha lá. Tá aqui lá, suco natural feito na hora, de laranja, R$5. Aí chega a pessoa e fala, o suco é natural? Ele é feito na hora? Quais são os sabores? Quanto que custa? Tá tudo escrito, gente. As pessoas não leem, não prestam atenção, não sei o que acontece. Né? As pessoas erram no óbvio. Mas né? as escolas são muito relativas. E eu tava vendo, né? A própria alfabetização, ela já foi feita errada. Porque, igual o pessoal xinga muito hoje o tal do Paulo Freire, né? Porque, assim, as pessoas, elas relacionam as palavras, às vezes, a um... Qual que é o termo que eles usam lá? O signo. É um símbolo da vida real. Então, tudo que você vai aprender na alfabetização, você mostra a palavra, mas ela é relacionada a uma imagem. Sim. Aí, ou seja, aí a pessoa ela se perde, porque nem sempre aquela palavra é aquele objeto. E às vezes a gente não entende que aquela palavra ela veio de tal origem, ela tem a etimologia tal, se você quebrar ela no meio aqui, ó, ela tem essa parte. Então, é tudo... Então, as pessoas, elas se perdem muito nisso, né? Então, seguindo aqui, eu coloco isso aqui lá no curso, pessoal, quase me bate, né? Então, a gente pega a Bíblia e quantos de nós já não pegaram e fizemos essa oração, né? O que Deus quer falar comigo nesse texto? O que Deus quer falar com as pessoas aí nesse texto? Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso e fazemos isso constantemente. Só que será que essa é a pergunta correta? Talvez a primeira pergunta que a gente deveria fazer para um texto? De jeito nenhum. Então, a primeira coisa a Bíblia ela não foi escrita para você. Ela não foi escrita para a gente. Como assim, Mateus? A Bíblia não foi escrita para o Mateus aqui. Ela não foi escrita para mim. Né? Ela tem um público original. E a gente tem que entender qual é o público original dela. Então, olha só, a pergunta que a gente deveria fazer não é o que Deus quer falar comigo. Porque quando a Bíblia foi escrita, ela não estava pensando em falar com você. Então, a primeira pergunta a fazer é, o que o autor, até mesmo o autor humano daquele texto, porque assim como Jesus ele é 100% Deus e ele é 100% homem, e Jesus ele é a própria palavra de Deus, a Bíblia também é 100% divina, mas ela é também 100% humana. O Deus usou humanos para escrever. E Deus não tirou o aspecto humano da Bíblia.
Porque se ele quer comunicar com seres humanos, ele usa outros humanos. Não os objetos de Deus. É. Então, a pergunta é, o que o autor queria dizer nesse texto? O que ele foi inspirado mesmo pelo Espírito Santo, mas o que ele quis transmitir? Daquelas pessoas. E o que os leitores originais iriam entender naquele texto. Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Porque se eu tirar da Bíblia algo que jamais o leitor original iria tirar, já está errado. Muda o contexto. Eu tô, desculpa a palavra, eu tô estuprando o texto. Eu tô forçando ele uma coisa que ele nunca quis dizer. Então, beleza, mas Kim, lá na época não existia algumas coisas que tem hoje, sei lá, videogame, pornografia, sei lá. Mas então a gente tem que separar interpretação de aplicação. A interpretação do texto ela é uma. Ela é atemporal. Mas a aplicação, ela se atualiza. A aplicação ela é diversa, ela é infinita. Você pode aplicar o mesmo texto de infinitas maneiras. Mas a interpretação do texto, a gente tem que crer que a verdade existe. A gente não é relativista aqui. Né? Então, a gente tem que, a partir desse pressuposto, e nós cremos nisso, né? A verdade existe, não é mesmo? A verdade existe. Então, às vezes a gente pega um texto, né? Até comentando escatologia, por exemplo. Mas existe a interpretação milenista para esse texto, a interpretação pré-tribulacionista, não sei o quê, tal. Mas a verdade existe. Alguma delas, ou talvez nenhuma delas, é a verdade. Entendeu? A gente pode até ter visões diferentes do texto, mas a interpretação ela é uma só. Não são todas que são verdade. E um dia a gente vai descobrir. Agora, a aplicação é diversa. Um texto pode ter inúmeras, infinitas aplicações. Beleza, então um exemplo aqui. Lá em Deuteronômio 25:4, lá no meio da lei, Deus dá orientação para Moisés. Não atar a boca do boi enquanto debulha o trigo. Então tá lá o boi usando como animal de trabalho, força de trabalho, para ali debulhar o trigo. E aí enquanto ele passava ali o arado, passava ali tirando o trigo do não sei o que, era comum que o trigo ia caindo no meio do caminho. E aí, coitado, o animal ali trabalhando o dia inteiro no sol, não sei o que, vai ficando com fome, aí o que caía no chão ele ia comendo. Muitos povos, e até o mesmo povo de Israel, numa cultura até de exploração da própria natureza excessiva, né? Ia lá e prendia a boca dele, para ele não comer nem o que cai no chão enquanto ele trabalhava. E aí, olha só, Deus dá uma orientação, não ata a boca do boi. Ou seja, o que significa? Deixa ele comer. Cuidado dele como animal. Exato. Então, olha só que interessante. Qual que é a interpretação do texto? A interpretação do texto ela é óbvia e literal. Não amordaçar o boi ali, para que ele, enquanto ele trabalha, e qual que é o objetivo dessa orientação? Para que ele possa comer, para que ele não seja, então, ou seja, aquele que, enquanto ele trabalha, ele pode também, ele não precisa sofrer trabalhando. Totalmente explorado. Beleza. Aí, essa é a interpretação do texto. Agora, a partir dessa interpretação, eu posso fazer várias aplicações. E o apóstolo Paulo faz uma aplicação desse texto. Em 1 Coríntios 9, ele fala assim, ele vai cita o texto e ele fala assim, portanto, o digno é o obreiro do seu salário. Ele vira e fala assim, que aquele que trabalha para o evangelho pode sim tirar o seu sustento do evangelho. Então, ele ali na igreja de Corinto, ele vira e ele explica que assim, olha, eu vivo, né, eu estou trabalhando na vida de vocês. E então eu estou trabalhando por salvação, para que vocês cresçam na vida e tal. Então eu não posso comer enquanto eu trabalho na vida de vocês? Não, então eu como o boi, então eu posso, enquanto eu trabalho pelo evangelho, eu posso comer daquilo que está acontecendo, que está sendo ali do fruto que vai acontecendo. Então é a aplicação do texto que ele faz. Beleza. Então a gente tem, como eu disse, né, o que o autor queria dizer nesse texto. Tem o autor humano, o autor divino, e a gente tem que levar isso em conta. Então, estou lendo Lucas, né? Então você tem que entender que ele, como autor humano, ele tem uma visão de um médico para as coisas, ele tem uma visão até mais científica das coisas. Por isso que Lucas, o evangelho dele tem detalhes que Mateus não traz, que Marcos não traz. O olhar dele é diferente, né? É o único que fala que Jesus suou sangue. Então tem várias questões. Então a gente tem que olhar, sim, o autor humano do texto, para que a gente possa extrair o máximo de significado dele, o significado original. Beleza. Então, Deus vai falar com você na medida em que você compreender o que Deus falou com o autor. Então entenda o que Deus falou com o autor, e aí Deus fala com você. Esse é o caminho correto da revelação, né? E aí alguns princípios básicos aqui bem rapidinho, tá? Então olha só, o contexto é rei na interpretação bíblica. Então, o clássico exemplo aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual é o contexto? Eu sei passar fome. Então tudo eu posso. Eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. É isso que o texto significa, né? Então, o contexto tem que ser considerado para correta interpretação. A Escritura interpreta a Escritura. Então olha só, vou usar... é muito importante o contexto, né? Igual aqui, ó. Romanos 4 é um dos capítulos mais difíceis de Romanos, porque ele está dialogando lá com Gênesis.
E se você não pegar e lá e não voltar, de onde que Paulo está tirando isso aqui, gente? Qual que é a matéria-prima? Né? Então, por exemplo, tem muita gente que vai questionar, né? Eu mostro no curso. Paulo fala de uma coisa, parece que Tiago fala outra. Um parece que a salvação é pela graça, por meio da fé, sem obras. Agora Tiago já vai falar, não, a fé sem obras é morta. E aí ele vira e me fala ainda assim, Abraão foi justificado pela fé? Não, foi pelas obras. Tiago fala que Abraão foi justificado por obras. Lá em Tiago capítulo 2. Aí você fala assim, gente... E Romanos 4, Paulo fala que o nosso pai Abraão foi justificado pela fé, sem obras. Se você pega um versículo e o outro, e bota um do lado do outro, e dá na mão de um ateu, ele faz dinheiro no YouTube. Não é? Olha aqui, gente, a Bíblia é contraditória. Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí você vai, a Escritura interpreta a Escritura. Paulo, em Romanos 4, ele está citando Gênesis 15. Que é quando Abraão, Deus fala, sai da sua tenda, olha para as estrelas, não sei o quê. Aí fala assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ali de fato, olha, ele foi justificado, ele recebeu o selo da justiça de Deus, porque ele creu na promessa, ele creu, ali muitos dizem que ele creu no próprio evangelho ali, Deus revelou para ele. Beleza. Agora, em Tiago, o exemplo que ele está dando ali no texto, ele não está citando Gênesis 15, ele está citando Gênesis 22, que é a situação de Abraão sacrificar Isaac no monte. Então, a grande questão é, Paulo e Tiago estão usando a mesma palavra com sentidos diferentes. Em Romanos, Paulo, justificar significa receber justiça. Mas Tiago, como em Gênesis 22, ele está usando justificar como demonstrar justiça. Então Abraão demonstrou a sua justiça quando foi oferecer seu filho. Ele já era justo, ele já cria em Deus. Mas por isso que ele vai falar da importância das obras. Que as obras demonstram a verdadeira fé. Aí tudo se encaixa, aí os dois fazem as pazes e é todo mundo amigo. Então, a Escritura interpreta a Escritura. É o que muitas pessoas começam a confundir hoje em dia, né? Então eu vou pegar a ciência, botar a ciência acima de tudo e botar a ciência para ler a Bíblia. Aí vai dar problema, porque primeiro que então a gente tem que entender que a Bíblia ela tem que se interpretar e ela é superior à ciência, né? E ela não é um livro científico, então assim. Então seguindo aqui, olha, terceiro princípio. O sentido literal é o fundamento, a menos que o contexto indique o contrário. Gente, aí eu vou te falar, talvez esse seja um dos maiores problemas nossos hoje. As pessoas, elas estão muito acostumadas, principalmente por um neopentecostalismo, da gente alegorizar todos os textos. Então, que Jesus fez tal coisa, mas é porque queria dizer isso. Não queria dizer isso. Queria dizer o que está escrito. Entendeu? A gente quer tirar. Aí eu... Ou tropicalizar. Olha só, eu e o Samir, infelizmente, a gente às vezes chora de rir. Aí a gente fala assim, irmão, lembra de acampamento? Né? Então, não sei se acampamento de jovem sempre tem acampamento, né? Eu vou ter daqui 2 semanas lá da Boulevard. Aí tem um momento a sós no acampamento, né? Todo mundo de manhã lá faz momento a sós, aí volta do momento a sós, a gente normalmente chama. Umas 3 pessoas querem dar um testemunho aqui, no seu momento a sós, o que Deus falou com você. Aí gente, ninguém, absolutamente, assim, até hoje, várias, assim, dezenas de acampamentos que eu já participei, até hoje, ninguém no testemunho trouxe o sentido primário do texto. A pessoa ela vai trazer o sentido terciário, quaternário do texto, que talvez nem exista. Não, é porque eu li aqui Romanos 1, e aí Deus me falou a carochinha do não sei o quê. Gente, de onde que a pessoa tirou isso de Romanos capítulo 1? De onde? O que ela está falando não tem absolutamente nada a ver com esse texto. Gente, é o que mais acontece. Eu fico assim me contorcendo. Não, às vezes é uma coisa boa que ela está falando. Não tem nada de errado, assim, daquela aplicação que ela tirou. Mas assim, só que a pessoa ela vem colocar como se assim, olha, esse texto aqui ele está querendo dizer isso. Ele não está querendo dizer isso. Isso aí foi uma aplicação que você tirou do texto lá, mas assim, gente, ninguém traz o sentido que o texto queria, o primário. Só que aí, olha só, elas podem se sentir até assim, na verdade, a alegorização ela é um veneno. Porque o que acontece para a igreja? Porque quem tá pregando, quando ele alegoriza o texto, todo mundo que está assistindo fala assim, uau! Exatamente. Eu nunca vi isso nesse texto, não é isso? Só que ela vê, nossa, que revelação, esse cara é cabuloso, ele tem, assim, Wi-Fi com Jesus. Então, ou seja, você levanta a bola do pregador. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai para casa ler a Bíblia, ela não acha isso. Então ela começa a pensar que interpretar a Bíblia é algo difícil. Sendo que é muito mais simples do que se imagina. Só que ela está tentando achar significados ocultos. E a Bíblia não é para você ficar procurando significados ocultos. Então, assim... Igual, né, o Samir ensinando, o pessoal quase fica louco na aula. É quando ele vai falar do Saul. Saul, aquela... Então Saul vai lá na pitonista de Edom, não sei o quê, aí a mulher vai e invoca lá o espírito de Samuel, sei lá das coisas, e Samuel começa a falar com Saul, aí todo mundo começa a falar, não, isso na verdade era o diabo se fantasiando de Samuel. Mas gente, o texto tá falando que é Samuel. Então, assim, eu não sei explicar, mas tá falando que é. Eu não, se isso tá te confundindo na sua cabeça, mas é o que tá escrito. Como que foi isso? É. Não precisa saber, né? Eu só preciso saber.
saber que eu não posso falar. E o do talento também. Exato, a Bíblia fala, não invoque o morto, isso é uma coisa errada. Eu preciso. A aplicação não necessariamente é, igual eu tô falando, a interpretação do texto, o que o autor original queria dizer. Ele tinha um alvo específico para aquele povo. Agora, será que Deus não tem planos para nós? Mas assim, igual, talvez, às vezes, eu tenho mais zelo no como usar a Bíblia. Né? Às vezes a pessoa está querendo falar a coisa certa, mas ela usa o texto errado. Então assim, se eu quero, eu, por exemplo, usaria às vezes, Romanos 8, usaria Romanos 12, na vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A partir daí eu extrairia sobre os planos de Deus para minha vida. Entende? Talvez aquele verso ali, para não ter esse tipo de confusão, mas tem um princípio ali do caráter de Deus, da fidelidade de Deus. O povo tá num período de deserto, de correção por causa do pecado. E a promessa de Deus não, a aliança dele não se manteve. Ainda que o povo fique infiel, ele continua fiel. Então eu vou te tirar de onde você está, vai se completar esse período, vou te levar para a terra da promessa, que eu jurei aos seus pais. É esse o contexto ali. Eu tenho planos de os fazer prosperar, planos de paz. Né? Agora, isso aí, existem sim princípios e aplicações que valem para todos, mas você tem que dar alguns passos até chegar lá. Não é uma coisa assim, esse texto aqui é para todo mundo aqui e tal. São alguns passos, então a gente tem que tomar mais cuidado. Não quero entrar tanto nessa polêmica, mas a gente tem que sim. Vamos lá, gente, 4 princípios aqui. Considere o gênero literário para uma interpretação precisa. Então, Salmos, poesia. Um texto que é histórico, você tem que ler de forma histórica. Um texto mais de doutrina, ler como doutrina, lei, você lê de uma forma. Um texto apocalíptico, né, narrativa apocalíptica, um texto profético. Então você tem mecanismos de interpretação próprios. Aqui nessa aula a gente não vai trabalhar como que se lê cada um dos textos. Tem até aquele livro muito famoso, vocês já viram, Entende do que lês, isso mesmo? Ele ensina como ler cada tipo de gênero literário. Isso é muito importante, né, porque às vezes a gente pega lá o Apocalipse e sai lendo sem entender o gênero literário próprio. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele colocou aqui, né, que a progressão da revelação ilumina a interpretação. Então de fato, a Bíblia como um todo, a revelação de Deus foi progredindo ao longo da Bíblia, né? As coisas foram ficando mais claras. Então, portanto, muitas questões, né, no Antigo Testamento, você vai compreendê-las melhor a partir da ótica do cumprimento dela lá no Novo Testamento. Então, eu estava até conversando disso semana passada. Por exemplo, o Isaías 61, não é o texto que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, enfim. E aí ele vai falando, né? Abre aí para mim o Isaías 61. Aí tem um momento lá, né, no início do Evangelho, que Jesus ele entra na sinagoga, ele abre o rolo de Isaías, esse era o versículo, o texto que ele tinha que ler naquele dia, né, na ordem e tal. Ele lê o texto, e aí ele vai e aí ele vai vir e fala na frente da sinagoga toda, hoje esse texto se cumpriu. Hoje se cumpriu as escrituras. Só que aí muita gente não percebe que Jesus ele para a leitura não no final do texto. Ele para, então olha só, ele fala assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele para. Só que em Isaías você vai lá, o texto continua. Ele fala, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então aí eu tava discutindo isso, né, até com o Samir, eu falei assim, os profetas, eles não tinham muita clareza do que era a primeira e segunda vinda. Você tá olhando lá na frente, você não sabe, às vezes você não consegue discernir a distância de uma coisa para outra, que está muito longe de você. Então, muitas coisas a gente vai compreender melhor os tempos, as aplicações, os cumprimentos, lá olhando lá da frente. Né? Então, esse é apenas um exemplo aqui. Tá? Então, vamos lá. O propósito do autor guia a interpretação, né? Então a gente tem que entender. Com parábolas, gente, isso é fundamental, fundamental. Então, ela citou aqui a parábola das minas, das virgens, dos talentos, então tem várias parábolas, até mesmo a parábola da figueira. Essa é uma das... Eu vou confessar, eu acho que eu já ensinei ela de forma errada muitas vezes. E hoje eu tenho uma posição mais, eu acho, mais sensata do texto. Né? Então a parábola da figueira é que Jesus, ele lá no meio de Mateus 24, ele vira e fala assim, observai a figueira aí, né? Que quando ela, né, já está próxima ali, deixa eu ler aqui exatamente pra eu colocar para vocês. Aqui, ó, no meio aqui de Mateus 24. Aí o pessoal vai e pega uma aplicação, gente, totalmente fora do texto, né? Deixa eu ver, ó. Olha só. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aí ele já traz a interpretação da parábola. Assim também vós. Quando vocês virem todas essas coisas, os sinais que ele acabou de ensinar, saibam que está próximo, que está às portas, né? A vinda do Filho do Homem, que ele acabou de falar, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, não sei o que, tal. E aí, eu, influenciado por uma teologia que pega o texto e alegoriza totalmente, e talvez a maioria de vocês, a gente pega esse texto e fala assim, não, a figueira é Israel,
as folhas brotaram é 1948, quando Israel volta a se tornar uma nação. E então, o texto fala, quando essas coisas acontecerem, né? Aí ele fala, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí a pessoa vira e fala, a geração do brotar da figueira, ou seja, a geração que viu Israel voltar a ser uma nação, é a geração da vinda de Jesus. Aí faz uma conta, a geração na Bíblia é 80 anos. Então de 1948 mais 80, aí você pega aí, Jesus não passa disso. Alguém já viu isso? Não, já vi falar. Mas são os matemáticos. Não, olha só, você vê, acha até uma coerência interna. Parece lindo demais, né? Aí ele vai pegar o texto lá do Antigo Testamento, que vai a analogia da figueira com Israel, não sei o quê, e aí você vai, e de fato você vai e impõe alguma coisa pro texto aqui. Só que o próprio Jesus já trouxe a interpretação do texto. Ele fala, o que ele está querendo dizer é, gente, você sabe que quando a folha começa a brotar, o fruto vai aparecer agora. Então, assim, vocês sabem observar os sinais da natureza e saber que uma coisa está prestes a acontecer. Então, quando esses sinais aqui que eu estou explicando começarem a acontecer, saiba que a outra coisa, o derradeiro, já está logo adiante. Era essa a interpretação do texto. É só uma comparação. Jesus não estava querendo dizer nada, aqui nenhum sentido oculto, gente. E aí a gente começa a querer pegar sentido oculto nos textos, principalmente parábolas. E toda parábola ela tem uma lição. E você tem que extrair a lição principal dela e acabou. Você não precisa sair dando significado para cada símbolo. Não precisa. O que você precisa extrair da parábola? A lição dela. É esse que é o objetivo de toda parábola. Né? Então, a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos tem uma lição por trás dela. Qual que é a lição? É essa lição que eu tenho que aprender. Agora, o que significa o primeiro porquinho? O que significa o tijolo? Tal. Você começar a tirar significados ocultos. Aí você começa a complicar. Depois o judeu come pouco. É mesmo. Olha o delírio, o judeu come pouco. É verdade. Aí vier. Então, olha só. A gramática original é crucial para precisão. Então, aí já entra no outro nível, né? De ir para o texto original. Então são vários aplicações aqui, né? Aí já começa a entrar no outro nível, da exegese. Você ir lá extrair do texto o seu significado primário a partir das línguas originais. Muitas vezes faz diferença mesmo. Em primeira instância, já nos satisfaz comparar versões da Bíblia diferentes. Você pega a NVI, a Almeida e mais uma ali, você já começa a ver que pode ter poxa, aqui tem uma coisa que não está colando muito bem. Se você começa a perceber isso, aí você vai e se pergunta, como é que é lá no original? Aí você vai lá tem aplicativo, né? Você vai lá no Strong, clica na palavra, você vê lá o sentido original da palavra, né? Então isso é muito importante. Então, por exemplo, esses dias mesmo, acho que até hoje à noite na minha palavra eu vou falar disso. Efésios capítulo 4, ele fala dos ministérios, né? Pastor, evangelista, tal. Lá no final ele fala, eu acho que eu comentei isso aqui na última aula, lá no final ele fala assim, que todas as juntas, né, estão ali reunidas para o crescimento do corpo. Aí aquela palavra ali do crescimento, no grego, ela tem um sentido de crescimento em tamanho mesmo. Não é simplesmente de crescimento qualitativo. Não é assim de aumentar a qualidade, aumentar o tamanho mesmo. Portanto, então aqueles inimigos do crescimento, né, tem que ter um problema aí. Porque, de fato, existe sim um sentido de que o corpo de Cristo, né, quando os ministérios atuam e o conhecimento de Deus vai amadurecendo, existe uma qualidade, mas que leva a um crescimento quantitativo. Isso é inevitável. Tem que acontecer. Então, é interessante isso. Beleza. O significado histórico-cultural ilumina o significado do texto. Ele colocou aqui, né, compreender as práticas da lavagem de pés, em João 13, no contexto da cultura lá do Oriente Médio Antigo, né? Porque então Jesus ele pegar para lavar os pés, então você tem que entender o sentido que sempre tinha um escravo responsável para essa tarefa, né? Para que lavar o pé? Porque não tinha mesa, às 60, quase aqui a comida muito perto dos seus pés. Então você precisa iluminar o texto com esse significado, com esse ambiente histórico-cultural para você extrair o significado primordial, né? Beleza? 9. A analogia da fé preserva a harmonia doutrinária. Deixa eu entender isso aqui. Interpretar as passagens sobre predestinação em Romanos 9 em harmonia com passagens sobre livre-arbítrio em João 3,16. Não foi eu que escrevi isso aqui, não. Mas, de fato, a gente precisa... eu acho que o que eu posso falar desse princípio aqui? A gente tem que trabalhar... Paulo faz muito isso, né? Trabalhar na harmonização dos textos. Harmonizar. Então, o que Paulo faz, eles chamam de teodiceia, que é harmonizar o trato de Deus no Antigo Testamento com o Novo Testamento e ver que é o mesmo Deus. Que Deus não é bipolar, que Deus não mudou de ideia. Então, a gente tem que entender assim, existem textos que têm aparentes contradições. E aí você tem que ver a dinâmica da coisa para você harmonizar os textos. Então, essa semana mesmo, eu estava trabalhando isso com uma pessoa lá, com quem me lidera, inclusive. Aí eu estava mostrando para ele que, por exemplo, Jesus vira e fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aí ele vira e fala, que quem não negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, me seguir, né, não será salvo, se perderá. Né? E aí fica parecendo um pouco, a maioria das pessoas pega e entende, então se não houver renúncia, se não houver realmente, existe uma participação humana aí,
né? Algo que eu tenho que fazer, então, para eu ser salvo, né? É o que o texto traz pra gente. E aí? Mas a salvação não é graça pura, não tem participação humana nenhuma? E aí? Como é que se harmoniza os textos, né? Aí, por exemplo, é um dos exemplos que eu fui no original. Então, por exemplo, em Efésios 2, quando ele fala assim, e Deus vos vivificou, né? São salvos pela graça, não sei o que. A palavra lá, Deus vos vivificou, em Efésios capítulo 2, no versículo 2, a palavra de vivificou ali vem de vida, mas ali no grego ele usa a palavra zoe. Então tem a ver com um sentido mais espiritual, inclusive, né? Agora, lá, Jesus lá, também em grego, né, no Novo Testamento, quando ele fala assim, se você quiser salvar a sua vida, a perderá, ele não usa a palavra zoe ali, ele usa a palavra psique, que usa, inclusive, psicólogo. Então tem muito mais a ver, às vezes, com a mentalidade, com a alma, com o coração, do que simplesmente com o céu e inferno. Então, às vezes a gente, com uma leitura rasa, você encontra contradições. Agora, nosso papel é preservar a harmonia do texto, entendendo que a Bíblia ela não se contradiz. Então, a gente tem que trabalhar a fundo ali para ela não se contradizer. Né? Então, beleza. A aplicação deve fluir da interpretação correta e não precedê-la. Então, muita gente, ele colocou um exemplo aí, mas a questão de dízimo, de oferta. Só que a gente precisa, então, entender o seguinte. Às vezes a gente tem uma pressa muito grande na aplicação do texto. Gente, isso eu entendo. Né? Eu discutindo, às vezes eu dou um espetáculo aí nas lições de célula e tal. Eu falo assim, vocês estão muito apressados para a aplicação. Porque às vezes, de fato, a aplicação ela deve fluir da interpretação. Eu não já tenho que chegar direto no texto e na aplicação, porque senão, de fato, você pode cair num problema aí. Então, às vezes, igual eu falei assim, eu quero dizer para as pessoas que Deus tem um plano para a vida delas. Só que aí beleza, aí você vai começar a achar um tanto de texto para falar disso. Mas não necessariamente você está pegando os melhores, o texto que de fato seria bom para você pegar esse. Então a gente tem que tomar cuidado, faz a interpretação, o que ele quer dizer para aquele público original e quais as aplicações possíveis a partir dali. Senão você vai acabar estuprando o texto. Aí é um perigo. Uma palhinha aí de interpretação, vocês gostaram? Excelente. Eu gosto demais de falar disso, tem muito mais coisa aqui, né? Mas acho que a gente já trouxe um bom conteúdo aqui, denso. Atividade para a próxima aula. Ou seja, a anterior que faz uma. Só, a atividade agora, né, tá prevista aqui no nosso para casa aqui, é começar a tentar a produção de e-books. O que seria isso? Então é uma das tarefas mais urgentes que eu tenho hoje aqui no Mova, então a produção de e-books a partir dos cursos que nós já temos. É uma tarefa mais fácil, mas também exige um cuidado, uma sensibilidade. Então, o que eu iria propor aqui? A gente dividir aqui entre a gente alguns cursos que estão prontos, lá o roteiro do curso está pronto. E a partir disso aí, você ir tentando pegar lá a inteligência artificial e você vai dar comandos para ela. Ó, eu preciso transformar esse curso aqui, esse roteiro que está preparado para um teleprompter, para se transformar em uma apostila virtual, um e-book. Tá? Então vai mudar completamente a linguagem, porque ali a linguagem era uma linguagem em primeira pessoa. É uma linguagem oral. É uma linguagem, às vezes, menos sistemática, de botar tópicos. Não, numa apostila você tem que organizar o pensamento. Você tem que criar ali bonitinho as sessões, os capítulos, né? Então, você vai ter que ensinar ela ali, treinar ela. Talvez vai ter que pegar... primeiro você pega, às vezes, uma aula só. Não precisa pegar a apostila inteira e já meter lá, porque vai ficar muito grande o trabalho. Então, vai pegando uma aula e ver como é que foi. Aí você vai corrigir o que ela fez de errado. Não, você poderia ter feito mais isso, mais aquilo. E aí a gente vai começar aí a produzir os e-books dos cursos. Alguém aí já gostaria de tentar? Alguém quer tentar? Então, os nossos cursos atualmente... Então, olha só, deixa eu ver aqui, ó. Então os cursos são, tá aqui, ó. Então, o primeiro curso, a Grande Corrida, o curso de batismo, tá? Tem 20 aulas. Conheça a sua Bíblia, quem é esse, curso sobre quem Deus é, olha o que ele fez, sobre o Evangelho, a Grande e Pequena Família, Livre e Leve, né? Nível 1. Então, nível 2, Uma Vida Abundante, que era o Lidere 1. Visão com Missão de Células, que não existia, curso novo, mas pequeno, Pastor Paulo, 9 aulas apenas. Lidere 2 é esse aqui, Fazendo Discípulos. Só que a gente mexeu um bocado nele. Até porque, igual eu falei, talvez a bibliografia principal não é mais o Cristão Contagiante. Ele tá mais, eu até coloquei aqui, ele tá muito baseado nos materiais das igrejas lá das Filipinas. A Victory Church e a tal da CCF. E o Lidere uma célula excelente, baseado no livro Células Excelentes do pastor Léo Lamarcio. Nível 3 a gente não vai mexer com isso por enquanto não. Porque aí já é mais difícil, porque não tem roteiro os cursos nível 3. Não tem roteiro, porque não foi teleprompter. E aí? Alguém aí se voluntaria aí pra tentar? Eu quero pegar esse, e aí?
Eu até pensei em a gente assinar um contrato aqui de confidencialidade dos materiais. Mas a gente vamos tratar com muito cuidado isso aí, tá? Isso aqui não é um material de livre acesso. Pode divulgar. Isso. Tem que assumir que o direito material da página inscrito. Então, por exemplo, aqui ó, tem os roteiros do nível 1, tá? Tem os do nível 2. A minha ideia é passar para a pessoa só o dela, tá? Então, eu quero ficar com esse, aí eu vou te mandar só o seu, você não precisa receber Não todos, tem necessidade. tá? Mas e aí, gente, eu acho que eu vou dar abertura assim para o que você quer, para você brincar aí. Talvez não vai dar certo. Olha o que ele fez, são quantas horas? Mas completo. Eu fico nessa dúvida também. Eu, por exemplo, quando eu fiz teologia, as videoaulas eram as videoaulas eram mais simples do que as apostilas. A apostila era um material de aprofundamento. Exatamente. Mas pode ser que, enfim, porque a gente tem hoje os mapas mentais já. O mapa mental você dá um resumão ali do curso. Você vai falar, aula 1 tem esse leva para isso e tal. Já é um resumo. Então, não, a questão é a seguinte, se a pessoa vai ler ou não, o problema é dela, mas tem que ter disponível um material. Se ela quiser aprofundar, ela entender, revisar o material. Né? Até porque, por exemplo, você vai fazer uma revisão do que você aprendeu. Você vai voltar no vídeo, é muito ruim. É verdade. Não, você quer voltar no texto. Você quer ir lá no tópico, no capítulo Também tal. se você estiver falando. Entendeu? Assim, o objetivo aqui do curso não necessariamente é eu te treinar para ser o ator. Entendeu? Porque quem lê a aula é um ator. A gente é Ali, então, É tudo ali, né? toda ali. Os pastores estão lendo todo o conteúdo? Todos os pastores leram. Aí quando é uma ilustração assim... Ele escreve a ilustração. Hã? Aí ele escreve a ilustração e tá lá no Ele texto. escreve a ilustração. O pastor Paulo contou o testemunho dele. O testemunho dele tá escrito no roteiro dele. Tá? Pra jogar limpo mesmo aqui, tá? Talvez alguns fiquem tristes com essa notícia. Há uma decisão, né, do Conselho Pastoral de que, por exemplo, assim, que os cursos gravados são disponibilizados para toda a igreja, inclusive Angola e outros países e tal, que eles sejam lecionados pelos próprios pastores. Então ninguém não pastor está dando aula hoje, a não ser eu. Então assim, de certa forma tem a cara ali dos pastores, né? Agora, igual eu falei, veja que privilégio você preparar o curso que o Paulo vai dar. Nossa. Veja o privilégio que Fala isso, daquele curso. vamos trabalhar então dentro de um curso, você pega um módulo como teste, né? Aí a gente vai trabalhar na criação da apostila para esse módulo. Dele, uma vida com propósito, eu tinha uma apostila que precisava de bastante. Tem apostila já, né? Só que Eu posso partir dela para poder melhorar? você pode usá-la sim. Até porque o roteiro dos cursos se embasou bastante, mas não se limitou às apostilas, né? Então, então tem que olhar direitinho, né? Porque às vezes a modificação foi tão severa que desses 15 dias... Porque assim, você tem que entender que não é a versão final, tá bom, gente? É a versão 1. É a versão 1. A gente tá construindo juntos. E a sua versão não vai ser também a versão final. Vai passar por mim, vai passar... Tá? Então a gente tá construindo juntos aqui. Eu só tô tentando me multiplicar. Vocês estão entendendo isso? É pra te ajudar, porque senão você... Eu vejo assim, fantástico. Por exemplo, aqui, ó. E-book do Descubra, ó, aqui, ó. Esse aqui já é a última versão que teve. Então, olha lá, início da nova vida. Aí ele tem uma introdução, eles normalmente começam com... Mas assim, você vai pegar de acordo com as aulas lá também, mas uma ilustração aqui para entrar no assunto. Perguntas, tem uma sistematização, esses lugares aqui ficam em branco, vocês têm atividades, então assim, preencha, né? Tem muitas vezes tem lá, lugares para você preencher. Esse é um nível bem básico. É o do batismo esse aqui. Então, você pode verificar. Eu acho que dá para melhorar muito até isso aqui, tá? Mas você vê uma formatação diferente para versículos. O envio é via PDF. Não, vamos fazer o envio igualzinho esse aqui agora lá dentro de uma pasta dentro do Google Drive. Para eu poder comentar depois, para a gente poder trabalhar em cima dele depois. Beleza. Repare então que tem capítulos, tem sessões dentro dos capítulos, né? Tem a primeira parte e tal. Olha só, em relação à pessoa da escrita, tá? Em relação à pessoa, normalmente eu acho que a gente tem que usar ou ou de forma mais neutra, né? Olha, alguma coisa precisa ser esclarecida, a verdadeira fé em Cristo promove então assim, entende-se que o sujeito indeterminado. Agora, em alguns momentos, você vai falar assim, gostaríamos disso, então aí você bota no nós, na primeira pessoa do plural. Então, a gente se inclui ali, a gente aproxima do leitor. Então, acho que o mais é isso, tá? Você está trabalhando num conceito, usa um sujeito indeterminado. Você vai entrar numa aplicação, talvez você já entra num nós, né? Talvez a gente coloque também, copia, eu jogo para dentro desse arquivo, fala assim, analise o estilo de apostila aí. Aí ele vai tirar a análise dele, vai aprender o modelo. A partir daí a gente Começa a criar. vai pra... Eu mando essa apostila também lá, mando as outras todas.
Eu mando todas pra vocês lá, descubra, lidere. Você quer ela? Módulo 2, outra pessoa. Eu penso nisso também. Então, eu não quero fazer isso porque, igual eu falei, Você falou, vai ensinar. o estilo vai mudar, o estilo vai mudar. É, Então, gente, de preferência, salve, tem um login pro seu chat ficar salvo lá. por isso que eu já... Entendeu? Pra sua conversa Meu ficar, link já abre. a sua conversa ela vai ficar aqui. Você abre a mesma, se depois a gente, vamos pro módulo 2 agora, você entra na mesma conversa. Entendeu? Pra continuar Aham. o mesmo treinamento, pra ele não mudar de estilo de repente. Entendi. Beleza, então alguém mais quer pegar algum curso do nível 1, alguém quer pegar a grande corrida, e aí? Tá passando? E eu tenho vontade de colocar essas apostilas, se elas ficarem legais, né? Também em versão impressa lá na livraria, se alguém quiser comprar. Legal. Tem que ter, eu acho que muita gente gosta do papel. Eu gosto. Tem